Ai, como é que eu... I'm here. Recording in progress. Vai. Uhum. E agora não dá. Ah, tá vendo? Microfonia, né? Não está? Se eu for aqui do lado, isso aqui melhor. Mas eu já aqui. Vou aqui do lado, tá? Fala agora, fala de novo. Oi? Não? Não, Não sei. Então nós vamos falar. Tá dando não, né? tem um delay pequeno aqui. Eu queria... Quem é a Simone que é a Ana Carolina? Stop vídeo. Sim. Simone. Lu, quem é a sua amiga aqui? Nenhuma dessas. Então, liga para ela entrar, porque aqui tem um monte de gente. Hoje aqui, Ana Carolina Cossack. Quem é a Ana Carolina Cossack? Ana Carolina Kozak é dos CDFs. Simone. Simone. Milena. Não conheço. Não. Ó. Não. Oi, Ju. Tudo bem? Você já tentou entrar aí? Não? Não, ainda não tentei, deixa eu tentar aqui. Eu estava, na verdade, terminando, então ele Pode esperar o Fábio melhor tentar, para a gente poder começar. às 8, né? Tá. Não estou atrasada, não, né? Tô? Não, tá não. Ah, tá. Eu falei, ah, meu Deus, já chegou de errado o horário. Ele tá com 4. Ó, entrei. E aí, deu pra ver? Travou a ligação. Desliguei aqui. Você já tá na sala? Já.
Ju, Oi. oi, já estou na sala, tá? Tá. Eu já vou ficar aqui e faltando assim, uns 10 minutinhos para as 8, a gente pode entrar e ficar de stand-by esperando, né? Tá bom. Tá? Mas se você quiser fazer alguma coisinha, organizar alguma coisa aí com o bebê antes da aula, fica à vontade, eu vou estar por aqui. Tá viu? bom. Um beijo. Tranquila. Até daqui a pouco. Beijo. Ainda faltam uns 25 minutos. Não, aqui mais pouco antes. Vamos ver. Vamos ver, dependente de como tiver aqui, eu vou pro outro. Engraçado. O nome do Alexandre também é Alexandre Paz. E o nome da Isabel é Isabel Paz. Que vai dar aula no namorado da menina, da Isabel. O do Alexandre Paz. Tipo, acho que é. Boa noite, Vivi, Lu, Ju, quem está por aí já conectado. Boa noite. Boa noite, doutor Maurício. Já estamos aqui a postos. Ótimo. Boa noite. Vivi, está com seu microfone desligado. Ah, estão juntas. Ah. Está na onde? No chefe. Muito bem. Eu vou mudar de sala, porque está dando eco com a Lu que está aqui do meu lado. Está escutando eco? Está dando bastante eco mesmo. Aí. Vamos vir aqui a luz fortinho. Uhum. Tá. Aqui não vai dar eco. Certo? Melhor? Ai, que lindo esse slide. Agora não está dando eco mais, Vivi. Deus, eu te escuto.
Boa noite, Juliana. Boa noite. Tudo bem? Tudo Prazer, bom? Maurício. Tudo bom? Muito prazer, doutor Maurício. A gente não se cruzou lá no Encore, eu acho, nunca. Já sou de uma turma já muito mais velha de vocês. Não me lembro realmente, tá? Eu fiquei no Encore, que foi 2009, 2008, 2009, eu acho. Já estávamos por aqui em Brasília há um tempo. Mas muito obrigado aí pela tua participação aí na nossa reunião. Que ótimo. Que isso, eu que agradeço. É uma honra para mim. Você fica lá no pós-operatório da BP. Eu fico no pós-operatório da BP. Eu fico mais na parte da UTI neo até, inclusive. Uhum. Porque como a gente tem, que são 23 leitos, né, de UTI só da cardio, mais 10 da UTI pediátrica geral, então acaba que a gente meio que faz umas subdivisões. Entendi. Fica todo mundo responsável por tudo, mas ao mesmo tempo um pouco mais, fico mais ligada com a UTI neo mesmo. Então, com os Entendi. bebezinhos que nascem lá, os pós-operatórios desse período neonatal mesmo, tipo os noro, Dijatene. Eu dei bastante plantão lá na BP quando era UTI, naquele fundão lá, ao final de tudo, um quarto Lá no primeiro escuro. andar, né? Nossa Senhora, eu dava plantão nos pacientes do Glaucio. Sim, doutor Na Glaucio, época do nossa. Glaucio, pois é. Aí ficamos Mas você já chegou a nesses... conhecer já a UTI nova lá do sexto andar? Não. Mas vale a pena. Quando estiver por aqui. Só conheci o buraco lá fundo, que parecia filme de terror para chegar lá. Eu A comecei PA lá, né? Eu comecei a também, quando eu PAI, estava a fazendo a minha PAI residência de eco, eu comecei a dar plantão, era nessa UTI do primeiro andar. a PAI com, não sei se você provavelmente já não pegou, mas era o cachimbo de mercúrio lá para a gente conectar a PAI lá no Nossa, pós-operatório. não, acho que essa época eu já não peguei. Olha isso. Isso foi 2000, 2001. Eram lá eu cuidando do Glaucio, o pessoal cuidando do Zé Pedro lá, os noros do Zé Pedro lá nos cachimbos de mercúrio. Era uma maravilha aquilo. Muita coisa mudou. Admito que quando eu Graças a voltei, Deus. depois que graças a Deus, realmente, quando eu fiquei um tempo fora e quando eu voltei, que tinha já essa UTI nova, nossa, já era muita diferença, né? Eu lembro que a gente não conseguia, tipo, nem usar albumina, várias medicações a gente não tinha, tipo, disponível, era um sacrifício para poder conseguir. E hoje, realmente, eu não posso reclamar, porque eu tenho um serviço de ponta mesmo. Que ótimo. Mas e vocês aí? Eu não sei muito como é que é o serviço, se tem quantos leitos, como é de cirurgia. Nós funcionamos assim, a Vivi é da UTI pediátrica de 2 hospitais, do Hospital Brasília e do Hospital Anchieta, e nós da cardiopediatria somos um grupo de 10 cardiopediatras que cuidamos de várias maternidades, de pós-operatório, respondemos
as interconsultas de pacientes internados em 9 hospitais. Entendi. Então, somos divididos por grupos. Eu faço a parte de hemodinâmica também. Uhum. O resto, todas as meninas fazem eco. Então, cada hospital está dividido em 3, 4 cardiopediatras do grupo que vamos revezando todos os dias para cobrir tudo. E com a Viviana, com a equipe deles lá na UTI do Hospital Brasília. Vivi, conta aí da UTI para ele. Ok. Boa noite, Juliana. Prazer. Boa noite, prazer foi meu, é meu. Eu faço parte de uma empresa de intensivistas pediátricos que atendem aqui em Brasília 3 hospitais, basicamente. Mas nós concentramos as cirurgias cardíacas em 2 hospitais. Ano passado, nós tivemos 30 cirurgias. E grande maioria delas de neonato, porque nós participamos de uma rede que, como acordo, né? Ela, sempre que a equipe da C4, a Luciane e o Maurício, detectam intraútero uma cardiopatia, o parto ele é encaminhado para essa UTI que a gente trabalha, e lá a gente já tem alguns esquemas montados e temos tido um resultado razoavelmente bom, mas estamos crescendo, né? Estamos aqui para aprender com sua expertise sobre o que podemos melhorar para a nossa experiência ser cada vez melhor. É uma honra recebê-la e muito obrigada por ter aceitado, então, esse convite que a Luciane fez para você. Que isso, eu que agradeço. A honra é toda minha. Então, a gente leu seu capítulo muito legal. E aí, o plano era a gente começar a reunião, escutar a senhora e depois tirar umas dúvidas que a gente tem sobre isso, dividir experiência. Claro, claro. Isso. O ano passado veio o doutor Zé Pedro, né? Para a unidade, fazer 2 anomalias de Epstein. Foi muito... Imaginei. Ele esteve aqui também com a gente faz, acho que, uns 15, 20 dias. Operou algumas crianças, uns Epstein também, e voltou. Aí ele deve voltar novamente para operar mais alguns outros casos em junho. Eu já estive lá no serviço aprendendo um pouco de nutrição, porque na época eu fiz uma pós que fazia nutrição desses meninos de síndrome de coração esteroidoplástico. Muito legal a beneficência, muito, muito bonito. Nutrição é outro, acho que, assunto extremamente importante, né? Que realmente faz, muitas vezes a gente não liga muito, mas que faz muita diferença na condução do caso, né? Do paciente. Vão faltar uns 10 minutos já, né? A Luciane vai começar apresentando, né, Juliana, um pouco do seu currículo, e no final eu li um pouco da literatura, do que a literatura recomenda, devo fazer algumas perguntas, algumas coisas do teoprático, vai ser um bate-papo mesmo, e aí a gente abre para o público as perguntas, e Claro. vai ser muito bom. Com certeza. Espero que vocês gostem, que eu preparei. Juliana, não fala um pouquinho do livro, enquanto dá a hora de começar. Eu não conhecia a Luciane, que nos mandou a foto lá do livro que você editou. Então, livro, na verdade, eu ajudei a escrever a maioria dos capítulos também, né? Foi um grande desafio que surgiu logo quando eu voltei agora para a BP. Depois, como eu já tinha escrito alguns outros capítulos fora e tudo, então eu recebi um e-mail desse convite da editora para escrever um livro sobre
na verdade, para eu escolher um assunto, e eu sempre quis muito falar sobre o pós-operatório, sempre foi a minha paixão, né? Então, eu achava que faltava alguma coisa, assim, com relação a esse assunto, uma coisa, assim, mais, tipo, a intenção era que fosse uma coisa bem prática e mais didática também, para ser consultado na hora que precisasse, assim, do pós-operatório, e para que não fosse realmente uma coisa para estudar, que fosse se aprofundar, que tivesse, sim, algumas informações importantes, mas que fosse muito mais para estar lá do lado do lado do paciente para tirar uma dúvida, para poder ajudar no manejo. Então, eu queria que tivesse muito fluxograma, que tivesse muitas tabelas, coisas assim, só para a gente bater o olho e já, tipo, entender o que está acontecendo. Perfeito. Que E bom. aí eu acabei contando com a ajuda de várias pessoas, né, que trabalham lá na BP, que trabalham comigo, então que eu confio também, né? Então eu acabei pedindo, tipo, o capítulo de sedação. Quem me ajudou a escrever foi a Gabriela, né, que é a minha parceira no Team Core. O Wagner, nessa época, na verdade, ainda não conhecia, então não teve uma participação importante, mas a Gabi, ela me ajudou a escrever a maioria dos capítulos. E aí alguns outros também, o pessoal da Nefro ajudou também, participou, da Neuro, os cirurgiões, né? Como era muito essa parte também de cirurgia, então eles acabaram revisando tudo, porque acaba que é meio que a gente acaba usando meio que como protocolo lá da BP. Não tem a maioria dos protocolos, na verdade, acabam que não são escritos, não estão no papel. Então, mas é a maneira como a gente faz lá. Eu tentei revisar um pouco da literatura, mas muito também é da nossa prática diária lá que a gente faz com os pacientes da BP. Que Isso é ótimo. muito importante, né, Juliana? A gente ter. Vocês são um centro que opera muito. Quantas crianças por ano vocês operam? Olha, quando o doutor Zé Pedro estava aqui, era uma faixa de uns 400 crianças por ano. Mas não caiu muito. Agora ainda estamos nos 350. Caiu um pouco, mas e agora eu não sei te dizer agora na época da pandemia, porque caiu um pouco mais. A gente teve um período em que a gente teve que suspender as cirurgias eletivas, mas a gente em nenhum momento parou 100%, porque todo momento tinha alguma urgência para entrar, principalmente na NEL, né? Esses não tinha como a gente adiar e muito menos dizer não vai nascer. Então, a ANEL foi uma das UTIs, no caso, que permaneceu lotada praticamente o tempo inteiro da pandemia. Mas a nossa média realmente de cirurgia é em torno disso, uns 350 casos por ano. Juliana, qual índice? Vocês usam algum índice preditivo de mortalidade para tabular os resultados? A gente usa muito o RACS ainda, mas ultimamente eu tenho tentado mudar, porque assim, como o RACS já está no sistema, né, no TASID lá da ABP, então acaba que ele que foi é o mais difundido, é o que todo mundo acaba tipo, conhecendo um pouco mais. Mas eu tenho tentado utilizar mais o STAT, que é o mais recente, né, da Sociedade de Cirurgia Torácica. Eles acabam. É bem semelhante. É que o RACS eles dividem em até 6, né? E o STAT são 5, são 5 classes das cirurgias, mas eles tentaram revisar, na verdade, porque o RACS ainda tinha alguns. Não erros, mas assim, não era tão. Às vezes tinha algumas cirurgias que estavam RACS mais baixo, que eram um pouco mais complicadas, então eles já acabaram revisando cada uma dessas cirurgias. E aí, quando eu indico para alguém, assim, eu acabo falando mais do STAT mesmo. Mas não é o que a gente usa no nosso dia a dia. Certo, obrigada. Nada. Juliana, e as intervenções? Só o Salvador que faz com vocês ou tem mais gente que faz? A equipe do Dr. Salvador é a equipe, no caso, tipo,
a principal, né? Uhum. Quando a gente tem algum caso, tipo, de alguns pacientes nossos, assim, normalmente é ele que faz. Mas tem algumas equipes que às vezes pedem para a equipe, por exemplo, do Raul, né? Que aí Raul também ele acaba ajudando bastante a gente. Ah, ele vai lá na BP. O Rodrigo também, às vezes, também faz O lá na BP, Rodrigo, né? na verdade, está junto com o Dr. Salvador. Ah, tá. Desde que a Grace saiu, né? Quando A ela Grace viajou, que saiu, ela, na quebrou as verdade, antes, pernas acho que dele. quando ela já tinha saído da BP, acabou que o Dr. Salvador sozinho não dava conta, porque a gente tem uma demanda realmente grande, né, dos casos. Então, eles têm dias fixos de terça e quinta, mas quase sempre precisa fazer também encaixar algum paciente nos outros dias. Porque realmente toda hora tem não só paciente internado, mas às vezes paciente que também a gente marca eletivamente para fazer alguma coisa. Então, acabou que o Rodrigo entrou junto com ele na equipe. Aí são os dois hoje que ajudam a gente, principalmente. Mas em alguns casos, a gente acaba chamando o Raul também. Então, né, o Raul com a Germana. Então, são os 4 assim, que mais têm contato com a gente. E teve um último caso, como eu falei, como a maioria dos nossos casos, quem opera ou é o Freire, né, o Dr. Rodrigo Freire, ou a doutora Bia, a doutora Beatriz Furlaneto. Uhum. Então, para eles, normalmente é a equipe realmente do Dr. Salvador. Mas a BP é aberta para qualquer equipe que queira levar o seu paciente para operar. Então, recentemente a gente teve um paciente da doutora Simone Pedra. Aí quem acabou fazendo o CAT foi o Kaká. Entendi. Então, varia, realmente não é algo fechado que não possa entrar outra pessoa, né? Perfeito. E na minha época lá, o pessoal era naquelas brigas, uma equipe das 7 a 1, outra da 1 às 7, outra das 7 à meia-noite, aí passavam de horário por paciente complicado e ficavam lá brigando pra caramba, aquele monte de equipes lá, era dureza. Mas ainda é, eu acho. Ainda é assim? Acho que o plantão da BP é um dos plantões mais pesados que tem, realmente, porque não são Porque são fáceis os muitas equipes pacientes. fazendo uma dinâmica lá, é difícil. É. Ok. Bem, são 8 horas. O que vocês acham? Em respeito a quem já está aqui, vamos começar? Ok? Então, boa noite, pessoal. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Ju, íntima, né? Já a Juliana Pacheco, uma colega, que é cardiologista pediátrica, também ecocardiografista. Ela falando um pouquinho para a gente da história atual dela, ela está na coordenação, né, da UTI de cirurgia cardíaca, né, mais uma UTI cardiológica, ela é da Beneficência Portuguesa, passou um tempo fora, fazendo estágio, ela ficou, né, na Alemanha, e depois foi em Pittsburgh, né, depois foi fazer o seu mestrado na Alemanha. E voltando de lá, também nos agraciou com a edição de um livro agora, de manejo, né? Um livro para a gente ter realmente no balcão da UTI. Eu andei dando uma olhada, Ju, no seu livro, e ele é um livro bem prático para a gente ter realmente na UTI. Parabéns pelo livro, né? E hoje aqui, esse convite partiu do grupo de cirurgia, do grupo de terapia intensiva que a gente trabalha, que é a SIMP, em conjunto com o nosso grupo de cardiologia. É um assunto que a gente sempre comenta, mas eu acho que é importante, vem sofrendo atualizações. No pós-operatório é extremamente importante a gente saber o manejo, né, da sedação e analgesia. Então, a gente chamou você para um bate-papo, para conversar com a gente, passar um pouco da sua experiência num hospital que tem um N de cirurgias cardíacas, que você acabou de falar aí, de 300, 400 cirurgias no ano. Então, a gente quer ouvir um pouquinho, depois a gente conversa, e a Vivi vai fazer uma explanação a respeito de alguns artigos que a gente também está tentando se atualizar aqui, tá bom? Fica à vontade, a sala é sua. Obrigada. Obrigada, Lu, obrigada, Viviane, obrigada, doutor Maurício, pelo convite. Para mim, é uma honra estar aqui, realmente, e falar sobre analgesia e sedação na cirurgia cardíaca. Eu achei isso um tema extremamente importante, né? E que muitas vezes é negligenciado. Eu acho que para quem faz UTI é até muito mais ativo nesse tema do que a gente, nós cardios, né?
Mas então, acho que vale a pena a gente realmente revisar e comentar e debater um pouquinho mais sobre esse assunto. Então, principalmente, né, porque a analgesia, né, no pós-operatório, ela vai diminuir um pouquinho esse estresse, que já não é pouco, que essa criança que acabou de passar por uma cirurgia cardíaca passa, né, e isso acaba melhorando até o seu desfecho clínico, né, a sua recuperação, ela acaba sendo muito mais rápida também, quando a gente tem uma analgesia adequada e uma sedação também adequada. Muitas vezes eu acho que esse assunto ele acaba sendo negligenciado, porque a gente acha que não tem como medir, se a criança está chorando, a gente não vai saber se é dor, se é fome, o que que é. Então, e na verdade não é bem assim. Como você falou, é um assunto que está cada vez mais sendo atualizado. Então, a gente tem sim alguns parâmetros objetivos para poder medir essa dor, para poder medir a escala também de sedação, que a gente vai falar também, e não só na criança mais velha, que já pode falar e que já pode expressar o que está sentindo, mas desde os recém-nascidos, a gente tem, sim, algumas escalas que a gente deveria usar com mais frequência. Às vezes o pessoal da enfermagem usa mais essas escalas do que a gente, mas o médico deveria se habituar também a fazer essa avaliação da dor do nosso paciente. Então, essa aqui é uma escala que a gente usa para recém-nascidos, né, que é o NIPS, em que a gente vai somando os pontos, e se a gente tiver, então, de 0 a 3 pontos, é o paciente que não tem dor, e quando a gente tem de 6 a 7 pontos, é quando a gente tem uma dor já mais importante, né, mais severa. Para os pacientes de 30 dias, né, até aqueles menores de 6 anos, ou então para os maiores de 6 anos, mas que têm algum comprometimento do sistema nervoso central, né, algum déficit no desenvolvimento neuropsicomotor, a gente já tem um outro tipo de escala, que é essa escala Fleck, né, então a gente vai ver as expressões na face, das pernas, a atividade, o próprio choro e o quanto a gente consegue consolar essa criança. E mais uma vez, a gente faz por um sistema de pontos. Então, se a gente tiver 0 pontos, significa que realmente a criança está bem, a criança está confortável, não está sentindo dor, mas se a gente tiver de 7 a 10 pontos, essa criança já está com uma dor intensa e que requer, com certeza, uma analgesia melhor. Para os maiores de 2 anos, a gente já pode usar uma escala, né, com os rostinhos para dizer se está bem, se já está, ou se tem muita dor e que está chorando de dor, né? E até a gente chegar nas crianças mais velhas, em que basta a gente perguntar mesmo se de 0 a 10, quanto que a gente pontua na escala da dor. E essa dor inadequadamente tratada, né, inadequadamente manejada naquele pós-operatório imediato, ela pode, inclusive, gerar no futuro dessa criança uma memória da dor, né, que vai levar a uma dor crônica com consequências físicas, psicológicas e até sociais. Então, não é algo que a gente tem realmente que deixar para lá, é algo que é importante e que a gente deve prestar bastante atenção no nosso pós-operatório. Então, para aquelas dores mais leves, normalmente a gente acaba deixando com apenas um analgésico não opioide, né? Às vezes um analgésico, um anti-inflamatório, então o acetaminofeno aqui, a ketorolac, que é o toradol ou a própria gabapentina, a gente pode utilizar como também uma terapia de suporte. Para aquelas dores um pouquinho mais intensas, né, as dores moderadas, o ideal é a gente associar já um analgésico opioide, como o tramal, a própria metadona, a codeína. E nas dores mais graves, né, mais severas, a gente já vai precisar de um opioide um pouquinho mais forte, normalmente já mais vezes até por infusão contínua, como o fentanil, a morfina, e idealmente deixar só um opioide mesmo e não deixar mais de um com a mesma ação. Com relação à sedação, também é algo que é extremamente importante no nosso pós-operatório, no nosso paciente, principalmente porque a gente tem aquele paciente super grave, que acabou de passar por um procedimento extenso, um procedimento que pode, né, levar a muita instabilidade hemodinâmica, então ele chega entubado, chega cheio de drenos, chega cheio de dispositivos, na verdade, né, dependendo da cirurgia, obviamente. Mas mesmo aqueles que chegam entubados, querendo ou não, pelo menos com seu dreninho ele vai chegar.
Então, essa sedação ela vai ser extremamente importante para evitar essa extubação acidental, evitar a perda de dispositivos, evitar que essa criança também tire toda essa monitorização, e para dar conforto também para esse paciente, mas principalmente lembrar de evitar uma instabilidade hemodinâmica desse nosso paciente, né? Eu gosto muito de usar esse slide das minhas aulas de pós-operatório, porque ele reflete, né, ele resume, na verdade, tudo que a gente tem que prestar atenção, tudo que a gente tem que se preocupar, na verdade, durante o nosso manejo do POI. Então, o que a gente quer sempre é uma perfusão tecidual adequada, né? Então, que esse oxigênio esteja chegando de uma maneira adequada em todas as células, em todos os tecidos. E essa perfusão tecidual, ela vai acontecer de acordo com um equilíbrio, né, dessa balança entre distribuição e consumo de oxigênio. Então, nesse caso da analgesia e sedação, a gente não vai falar tanto da distribuição de oxigênio, que tem a sua importância, né? A gente saber do débito cardíaco, da pré-carga, pós-carga, contratilidade, hemoglobina, mas nesse momento, o que vai ser mais importante, o lugar, né, da balança que a gente vai agir, é aqui no consumo de oxigênio, que com a sedação, com a analgesia, a gente acaba diminuindo esse metabolismo celular. Então, essa criança ela acaba tendo uma melhora dessa perfusão tecidual sem nem mesmo a gente mexer em débito cardíaco propriamente dito. E temos que tomar cuidado também, porque a sua sedação ela tem uma dose ótima, né? A gente não pode nem tratar de menos, nem tratar de mais. Tratar de menos pode levar a um atraso nessa recuperação, né? E um estresse para o paciente e para o próprio cuidador, que vai ver o seu filho ali chorando, estressado, né? E acaba que se estressa junto com ele. Opa. Um overtreatment, né? Ou seja, tratar demais, a gente já tem que tomar o cuidado para não, por causa da tolerância. Então, são drogas, são medicamentos que a gente infelizmente sabe que tem muitos efeitos colaterais, né? E o principal deles é que a gente pode levar a uma síndrome de abstinência e que quanto maior a dose, quanto mais a gente precisa, no futuro maior a dose que a gente vai precisar usar também, né? E com isso, a gente pode acabar levando até uma instabilidade cardiopulmonar. Se a gente pesar um pouquinho na mão nessa dose, de repente a gente só queria dar um pouquinho de conforto, mas acaba deprimindo um pouquinho essa respiração, e aí precisa reentubar, precisa dar um certo suporte ventilatório para esse paciente. Então, analgesia ou sedação. Vou falar um pouquinho agora, então, sobre os medicamentos que a gente tem disponível, né? Então, na verdade, o que a gente quer é sempre, na maioria das vezes, os dois, né? Mas a gente tem medicações que são só sedativos, tem algumas medicações que são apenas analgésicos, né? E tem outras medicações que faz o papel dessas duas junto, né? E como eu falei anteriormente, muitas vezes a gente precisa até, no caso da dor severa, associar mais de uma medicação para poder dar um maior conforto para esse paciente. Então, entre os sedativos, a gente vai ter os benzodiazepínicos, o propofol, a clorpromazina. Entre os analgésicos, a gente tem os próprios anestésicos locais, mas também o paracetamol, os anti-inflamatórios, né, não esteroidais, o ibuprofeno, a dipirona, o próprio ketorolac, como eu tinha falado anteriormente. E entre aqueles que fazem pseudoanalgesia, que a gente usa bastante a ketamina, os alfa-2 agonistas, principalmente a dexmedetomidina, que vem ganhando cada vez mais espaço no nosso dia a dia, a clonidina, que também pode ser bastante utilizada, e os opioides, né, o fentanil e a morfina, que normalmente acabam sendo até a primeira escolha. Então, aqui eu coloquei uma tabelinha, essa não é do livro, isso aqui é de um artigo do Pediatric Anesthesia, de 2011, inclusive, mas que eles fazem uma revisão bem legal, realmente, da analgesia e sedação, com todas as doses, com todas as indicações das medicações, tanto analgésicas, quanto das medicações dos sedativos, né? Então, falando um pouquinho aqui com relação aos analgésicos, o mais utilizado aqui para eles, né, já que eles não têm a dipirona, é o paracetamol, que vai agir inibindo, né, fazendo uma inibição central da produção da prostaglandina via ciclooxigenase e que acaba tendo ações tanto de analgésico quanto de antipirético. No nosso dia a dia, na BP, a gente acaba usando com um pouquinho mais, com não tanta frequência, né? Primeiro que para a gente aqui no Brasil, a gente só tem a via oral, então acaba que muitas vezes esses pacientes ainda não estão com essa via, né, sendo utilizada, então a gente dá preferência mesmo para as medicações endovenosas,
Então, normalmente, o que a gente deixa é a própria dipirona mesmo, de horário, e aí acaba associando para dar um pouquinho mais de conforto, alguma droga um pouquinho mais forte, né, para essa analgesia. Com relação aos sedativos, essa tabelinha do artigo que eu estava comentando para vocês, né, então a gente tem aqui mais uma vez as indicações e as doses e também a eliminação e alguns comentários sobre cada uma dessas medicações que eu vou detalhar um pouquinho agora. Então, a gente tem a morfina, que é uma das drogas, no caso, que eles mais usam até lá fora, e que a gente também usa bastante, e que vai ter um metabolismo tanto hepático, um metabolismo hepático como a excreção renal, e que vai agir estimulando a liberação de histamina, né? Então, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado com os efeitos colaterais, porque ela pode provocar um pouquinho mais de hipotensão. Com relação ao fentanil, é um opioide sintético que vai ser de 70 a 100 vezes mais potente que a morfina. É, querendo ou não, a nossa primeira escolha lá na BP, né? Então, normalmente, os pacientes, eles acabam, principalmente lá na ANEL, é os pacientes que a gente acaba deixando mais só o fentanil mesmo. É uma droga que tem metabolismo hepático, que diferente da morfina, ela não causa liberação de histamina e, consequentemente, ela dá um pouquinho menos de hipotensão, mas que acaba, em contrapartida, podendo ter como efeitos colaterais provocar uma rigidez torácica, e eu acho que quem nunca já viu, né, essa rigidez pelo fentanil, não é tão infrequente assim, pelo menos, às vezes a gente tem que mudar essa droga que a gente está usando, porque acaba acontecendo dessa rigidez, e também pode levar um pouco à bradicardia, além também da tolerância e do risco de dependência que o fentanil provoca. Temos o midazolam, que eu acho que o doutor Maurício, nem tanto, não sei se ele vai se lembrar lá da época dele, mas era uma droga que era, tipo, na BP, ela era meio que proibida, apesar de ser em todos os guidelines, a primeira escolha e super utilizada, a gente não usa com tanta frequência. Mudou muito, né? Acho que muito tempo já se passou, mas ainda assim, ainda tem uma certa resistência por parte das equipes cirúrgicas no uso do midazolam. Então, é uma droga que se liga aos receptores pós-sinápticos do tipo GABA e vai inibir, então, o sistema nervoso central, tanto com propriedades ansiolíticas, amnésica, ele é um sedativo, tem propriedades hipnóticas também, além de ser anticonvulsivante e dar um certo relaxamento muscular. É uma droga que é boa porque tem início de ação rápida e curta duração, além de uma meia-vida curta, né? Mas como acaba tendo como efeito colateral também uma hipotensão até mais proeminente, então foi por isso que ela foi um pouco banida da BP, digamos assim, por bom tempo. É uma droga que tem metabolismo hepático, né? E como eu falei, causa hipotensão, e assim como as outras medicações sedativas também causa tolerância, pode levar à abstinência e uma depressão respiratória, principalmente quando ela está associada a um opioide. A ketamina é uma droga que a gente usa bastante, exatamente por usar menos o midazolam, né? Mas agora a gente tem usado mais, então caiu um pouquinho o seu uso. A gente usa mais, assim, às vezes, não como de maneira contínua, mas fazendo um bolinhos, porque o paciente já está recebendo midazolam e fentanil, e aí, de repente, para dar uma outra ação mesmo desses sedativos, né? Ele vai agir bloqueando o receptor da N-metil-D-aspartase e tem metabolismo hepático via N-metilação e discreção renal, tá? Ele tem mínimo efeito na respiração e na hemodinâmica, então, segundo esse trabalho do sedation e analgesia, né, no Pediatric Critical Care, eles acabam utilizando bastante, principalmente nessas cirurgias realmente de pós-operatório cardíaco. O Propofol é uma droga que a gente usa bem pouco, né? É um agente sedativo e hipnótico, e que a gente usa realmente com um pouco mais de cautela, né, de critério, porque ele tem uma faixa terapêutica muito estreita. Então, tem um risco de depressão do sistema nervoso central e respiratório um pouco maior do que as outras medicações, né? É uma droga que, se for bem utilizada, ela é extremamente útil, principalmente nessa parte de bolinhos. A gente não vai deixar de maneira de infusão contínua, mas ele também causa
bradicardia, ele reduz muito a resistência vascular sistêmica, causando hipotensão. Então, para os nossos pacientes que muitas vezes são muito lábeis e que têm essa estabilidade, né, dependendo da instabilidade hemodinâmica, a gente acaba evitando de usar para não ter maiores complicações. E a dexmedetomidina, que é, né, o nosso famoso Precedex, que eu não sei se vocês têm, mas eu espero que sim, é uma droga que tem sido cada vez mais utilizada, não só em UTI cardiológica, mas UTI pediátrica, né? É um agonista dos receptores alfa-2 e que tem propriedades simpatolíticas, sedativas, amnésicas e analgésicas, né? E o bom é que ele fornece uma sedação consciente, né? Segundo esse artigo aqui do Pediatrical Critical Care, né? O que seria isso? Que os pacientes, eles parecem adormecidos, mas eles são facilmente despertáveis. Então, é uma medicação que a gente usa com muita frequência, por exemplo, para estubar o nosso paciente depois, quando ele chega da cirurgia. Esse paciente, ele consegue relaxar, ele consegue ficar mais tranquilo para poder, às vezes, muitas vezes, quando a gente precisa de ventilação não invasiva, mas, ao mesmo tempo, a gente não tem uma depressão tão importante respiratória, então ele consegue ali respirar, não perder essa parte da respiração espontânea. E mais importante ainda é que ele tem um efeito poupador de opioide. Então, a gente acaba reduzindo a quantidade, né, e a dose dos nossos opioides utilizados, que a gente já viu um pouco ali, que falamos da tolerância, da própria dependência, levando à síndrome de abstinência. Então, quanto mais a gente conseguir poupar o uso desse tipo de medicação, menos efeitos colaterais a gente vai ter depois. Segundo esse outro trabalho aqui também, publicado em 2019, a administração do Precedex tem sido realizada até também no intraoperatório, né? E isso teve relacionado até a uma masturbação mais precoce. Então, e também é um menor uso, uma menor exposição aos benzodiazepínicos nesse período pós-operatório precoce. Então, mais uma vez, provando aí a importância, né, do Precedex no nosso dia a dia de pós-operatório de cirurgia cardíaca. Fugindo um pouco do assunto de sedação e analgesia, o Precedex também acaba se tornando um queridinho, porque até para as arritmias ele acaba tendo um papel importante, né? Então, segundo o pessoal lá de Pittsburgh, com quem eu acabei ficando por um tempo, eles sempre publicaram bastante com relação a isso. Acho que eles foram até um dos pioneiros a fazer esses trabalhos com o Precedex. E eles acreditam que tem até uma certa ação direta no mecanismo da arritmia. Isso já não é uma coisa que seja consenso entre todos os arritmologistas, mas o fato é que a gente acaba, por ele dar também uma certa bradicardia, então a gente acaba utilizando muitas vezes, sim, nesse manejo de taquiarritmias. Então, aqui são só alguns lembretes com relação a morfina, que a gente pode utilizar como uma dose até uma droga única, não sei por que está passando sozinho, gente, desculpa. Como uma droga única para os recém-nascidos, porque ele acaba dando exatamente essa analgesia e sedação, que diferente para as crianças maiores a gente já não consegue. Apesar dele ter essas duas ações, normalmente as crianças maiores elas já vão precisar de uma outra medicação para ser usada de maneira adicional, de maneira complementar, porque sozinho não consegue dar conta, né? Então, mas como eu falei, a gente não usa tanto a morfina, mas mais o fentanil. Mas são medicações que, teoricamente, você poderia utilizar de maneira isolada e que teria sucesso, no caso, na sua pseudoanalgesia. E não é só medicações que a gente tem que lembrar de fazer, né? No caso, para ter uma melhor, para dar um pouco mais de conforto para o nosso paciente. Então, é fundamental também a gente lembrar de que a UTI ela deve ter um ambiente silencioso. Então, existem vários trabalhos mostrando exatamente isso, que quando você consegue deixar uma UTI calma, menos barulhenta, o seu paciente já vai ter um nível de estresse também menor. Então, já basta o estresse cirúrgico, o estresse da SEC, esse estresse que a gente é inevitável. Então, se a gente puder poupar ele, né, tudo que for de fatores modificáveis, né, a gente deveria tentar atuar. E
como eu tinha falado anteriormente também, o papel dos anestésicos locais. Então, muitas vezes, só o fato da gente passar aqueles tipo ENLA, né, no caso, quando for antes de colher algum exame, aí já não é tanto com relação ao PAI, porque o PAI, normalmente, a gente tem a PA invasiva para poder coletar esses exames, mas é mais pensando num paciente mais crônico de UTI mesmo. Se a gente lembrar de que essa dor também vai levar a um estresse, e se a gente passar só esse analgésico, a gente também já evita, ou já reduz, pelo menos, a utilização de sedativos, né? Que, como eu falei, tem os seus efeitos colaterais, podendo levar à abstinência. E falando um pouquinho também sobre os bloqueadores neuromusculares, existem algumas situações no pós-operatório cardíaco em que a gente vai precisar não só sedar e dar um certo grau de analgesia, como a gente também vai precisar curarizar esse nosso paciente, né? Então, uma das principais situações são aqueles casos de hipertensão pulmonar, então pacientes em pós-operatório lá de defeito de septo, de uma CIV grande, que já tem, né, um hiperfluxo exacerbado desde o pré-operatório, então eles têm um risco maior de evoluir para hipertensão pulmonar, ou então aqueles pacientes que têm lesões obstrutivas à esquerda, então também são pacientes que a gente vai ter que tomar cuidado durante a nossa extubação, e que muitas vezes é preferível a gente deixar entubado por pelo menos umas 24, 48 ou até 72 horas, para esse paciente poder se adaptar, né, com relação a essa pressão pulmonar, e durante esse período, como tratamento, se houver necessidade, a curarização acaba sendo benéfica, né? Os pacientes com tórax aberto, a gente também costuma deixar com um bloqueador neuromuscular. Normalmente a gente tem utilizado lá na BP o cisatracúrio, mas também, na falta, tem o rocurônio, que também pode ser utilizado. Foi apenas uma questão de gosto mesmo, né, com relação aos efeitos colaterais e tudo, e aí a gente acaba utilizando nesses pacientes para evitar também para reduzir aquele nosso metabolismo celular e reduzir, então, a nossa demanda de oxigênio, como a gente falou lá naquele gráfico da perfusão, naquela tabelinha da perfusão tecidual. Outras situações que podem acontecer também é necessidade de ventilação de alta frequência, por exemplo, também seria uma outra indicação para a gente poder usar um bloqueador neuromuscular. Falando um pouquinho do BIS, o BIS é um aparelhinho que a gente vai monitorizar aqui, né, na testa do paciente, e que vai dar um número aqui de 0 a 100, e que vai dar o nível de consciência, na verdade. É um aparelho que é muito mais usado, na verdade, no centro cirúrgico pelo anestesista, mas se a gente quiser ter um grau, uma noção, né, do nosso grau, da nossa intensidade, da nossa sedação, a gente também pode lançar mão de usá-lo na UTI. Né? Então, aqueles pacientes que têm um BIS de 100 são aqueles pacientes que estão bem acordados, já aqueles na faixa dos 80 já estão uma sedação leve. Então, à medida que a gente vai reduzindo esse valor, são aqueles pacientes que vão entrando, né, em estados de anestesias e comas até mais profundos, até chegar ao 0, que seria o eletroencefalo isoelétrico. Então, além do BIS, a gente também pode ter escalas de sedação que podem ser utilizadas, e a mais utilizada é essa escala Comfort, né? Que a gente vai dar, vai fazer pontuações para poder gerar esse grau de sedação e ver se a nossa sedação está adequada ou não. Tá? Então, aqui, os valores, né, de quanto que está insuficiente ou de quanto que a gente tem... de quanto que a gente pode, quando a gente tem uma sedação excessiva, ou quando a gente mantém aqui de 17 a 26, já é uma sedação adequada para esse nosso paciente. Queria falar um pouquinho agora sobre a síndrome de abstinência, que eu acho que não tem como a gente falar de analgesia e sedação sem citar depois as suas complicações e as suas... os seus efeitos adversos, na verdade, né? Então, a gente tem muito problema, principalmente nesses pacientes que ficam crônicos com a gente tem, por exemplo, muitos nódulos lá na BP. Esses pacientes, eles acabam tendo um tempo de internação um pouco mais prolongado.
E com isso a gente tem, então, uma elevada taxa de síndrome de abstinência nos nossos pacientes. Então, essa duração da sedação, ela está diretamente relacionada, né? E também a dose dessa sedação, desse sedativo que a gente está utilizando. Como drogas que a gente pode utilizar nesse manejo, a gente tem a clonidina, a metadona, o lorazepam e o próprio Precedex também, que tem sido bastante utilizado. Então, a clonidina, ela vai ser responsável por uma sedação, por uma analgesia, pelo controle de opiáceos, a abstinência por benzodiazepínicos e também o manejo da hipertensão. Não causa uma depressão respiratória, então a gente tem usado um pouquinho mais de frequência agora lá na UTI, mas como tem essa parte às vezes, né, pode causar muito hipotensão, a gente acaba também tendo uma certa preocupação com seu uso. Já a metadona vai ser um opioide de ação longa, que vai tratar e prevenir a abstinência, quando a gente está, no caso, falando dos opioides como morfina e fentanil. Então, o que a gente sempre usa mesmo vai ser a metadona, vai ser o mais utilizado, até mais do que o nosso lorazepam, porque, como eu falei, a gente não usa com tanta frequência assim o midazolam. Então, o lorazepam ele é um benzodiazepínico de ação longa, que vai ser equivalente ao midazolam e que tem metabolismo hepático, né? Essa retirada da sedação, então, para tudo, na verdade, existe tabelinhas, né? Existem, já tem, um pouco chato às vezes, né, de ter que preencher, mas se a gente quiser fazer, acho que de uma maneira correta, de uma maneira melhor para esse nosso paciente, o ideal seria a gente realmente fazer esses scores sempre em todos os casos. Então, isso aqui é um score que é para retirada, né? É o mais utilizado, não tem só esses, existem outras versões, mas que é para essa retirada da sedação, para a gente saber se está sendo realizada de uma maneira adequada. E, por último, eu deixei para falar um pouquinho do delírio, porque é uma complicação que tem sido cada vez mais frequente. Eu fiz um levantamento, né, uma revisão. O trabalho maior com relação a isso, que foi um trabalho multicêntrico, tem uma prevalência de 25% de delírio nos pacientes, mas tem alguns trabalhos que chegaram até a 60% de incidência, né, na população pediátrica. E a população, no caso de cirurgia cardíaca pediátrica, é uma das mais afetadas. Então, o delírio, para começar, o que seria? Né? Seriam alterações na atividade psicomotora, seja por um atraso na resposta ou por uma agitação, né? Que vai levar também a uma labilidade emocional, que pode também ser do choro incontrolável até inconsolável, né? Até a calma em excesso, que pode levar a alucinações, a distúrbios do sono também. Então, é um assunto que é de muito difícil, na verdade, da gente até diagnosticar, porque pode se confundir com a própria síndrome da abstinência, com sedação em doses, né, a mais. Então, por isso que muitas vezes ele acaba sendo subdiagnosticado. Minha maior Com os fatores de risco, a gente tem aqueles pacientes mais novos, né? Ou seja, principalmente aqueles abaixo de 2 anos, são aqueles mais predispostos a evoluir com delírio, né? Que tem um atraso do desenvolvimento, a doenças mais graves, a albumina baixa, quando está em ventilação mecânica, principalmente por tempo prolongada, e a sua condição médica pré-existente. E alguns fatores que precipitam a ocorrência, né, desse delírio vai ser as medicações anticolinérgicas, os benzodiazepínicos, a SEC. Então, por isso que eu falei que a gente tem que tomar cuidado e talvez prestar um pouquinho mais de atenção para saber se esse paciente ele também não está tendo, né, evoluindo com delírio. A própria imobilização e a restrição no leito e o tempo prolongado, né, de internação na UTI. Então, o ideal, eu acho que ele tem tudo a ver com essa aula, porque quanto mais a gente tiver, quanto maior a nossa habilidade, no caso de controlar essa dor, ou seja, né, de ter um controle ótimo dessa dor, menor vai ser a nossa necessidade de sedação. Acho que esse talvez seja o maior objetivo de todas aquelas escalas que a gente comentou durante a aula. E quanto menos sedação a gente tiver, menos delírio também a gente vai ter como uma aplicação para o nosso paciente, né? Então, acaba que a gente fecha aqui esse nosso ciclo. E existe, mais uma vez, score, né? Uma tabelinha que faz com que a gente meça
se esse paciente também está evoluindo com delírio ou não. Então, a gente vai só responder as perguntinhas aqui. Aqui, mais uma vez, existem outras. Essa aqui do de Cornell, né, que é o CAPD, no caso, a mais utilizada rotineiramente. E o que a gente vai querer falar sobre é exatamente ver quem tem, né, a doença de base, no caso, excluir que esse paciente esteja evoluindo com infecção, a hipoxemia, porque a hipoxemia é uma outra situação que pode levar a mais delírio no nosso paciente. Então, esse controle ótimo da dor, como a gente falou, e corrigir as anormalidades também metabólicas, né, tanto ácido-básicas quanto eletrolíticas. Então, da feita que a gente corrigiu nessa parte da doença pré-existente, a gente também tem que corrigir os fatores iatrogênicos, então minimizar, reconhecer e tratar a síndrome de abstinência, evitar a contenção desse paciente e revisar todas as listas de medicações, porque o benzodiazepínico, por exemplo, é uma das medicações que está mais associado com esse tipo de situação. Algumas modificações do próprio ambiente, né, também são necessárias para o tratamento do delírio. Então, uma mobilização precoce, um próprio estímulo cognitivo também, todo esse cuidado, né, de higiene, tudo do leito. E, por último, a gente pode ter um tratamento farmacológico, um tratamento medicamentoso, que aí, no caso, mais uma vez, o Precedex tem o seu papel e também alguns antipsicóticos atípicos podem ser utilizados. Admito que isso aqui é uma coisa que a gente dificilmente precisa tratar, chegar nesse grau aqui, mas é algo que a gente tem que ter em mente, porque, como eu falei, muitas vezes é apenas um distúrbio que é subdiagnosticado, mas que está presente no nosso paciente. Acho que era isso que eu tinha para falar. Foi uma aula curtinha, até porque não tem também muito com que se estender. Eu não quis ficar lendo todas essas escalas, esses scores, mas eu estou aqui para a gente discutir e comentar e responder todas as dúvidas que vocês tiverem. Ok, Ju. Primeiramente, muito obrigada pela aula, concisa, firme e com muita coisa para acrescentar na nossa rotina, no nosso dia a dia. Vou passar a palavra agora para a Viviana Serafim, vai falar um pouquinho da nossa realidade aqui. Vivi, fica à vontade. Obrigada, Lu. Boa noite a todos. Eu vou ligar aqui meu vídeo. Me desculpa. Então, cada vez que a gente lê um pouco sobre sedanalgesia, aquela máxima de que menos é mais fica mais patente para nós, né? Eu escutei sua aula, você foi muito clara na sua explanação, e eu tinha ido procurar na literatura o que faz realmente diferença em pós-operatório de cirurgia cardíaca para uma UTI, né, pediátrica. E aí, então, eu tinha encontrado aquele artigo que você já citou, que ele reforça a ideia de que a implementação de um protocolo de extubação precoce, ele vai fazer com que você diminua o consumo de analgésicos opioides e benzodiazepínicos. E quando a gente consegue uma interação boa com a equipe de anestesia, levando a que ele inicie os sedativos que vão ser colocados no pós-operatório já dentro do centro cirúrgico, independente da anestesia inalatória que você possa dar, se você iniciar Precedex já dentro do centro cirúrgico, completa esse controle de dor, analgesia e de ansiedade no pós-operatório na UTI, isso faz diferença. Isso encurta o tempo de uso de analgésicos e diminui a ansiedade dos pacientes, né? Então, esse seria um objetivo bem prático que pode diminuir o seu uso de benzodiazepínicos e de opioides. E eu queria saber, depois, né, quais são as patologias em que vocês estudam precocemente e se isso tem funcionado com vocês. Lá na nossa UTI, a gente já usa dexmedetomidina, a gente tenta usar BIS também em negociações, alguns casos já usamos para monitorização do estado de consciência, e morfina, a gente não usa mais fentanil.
até mesmo por uma convicção e porque nessa época da pandemia nossas possibilidades foram ficando muito reduzidas, mas realmente Mira Solani tem ficado assim um pouquinho de escanteio e o resultado tem sido bom. A gente poucos casos foram aqueles que precisamos tirar o precedente por algum distúrbio hemodinâmico, né? Mas na verdade, também outra coisa que faz muita diferença e que você já explanou amplamente no controle da dor em um paciente de pós-operatório de cirurgia cardíaca são estratégias individualizadas que mantenham a estabilidade hemodinâmica e que contemplem as vulnerabilidades e a base fisiológica da patologia que o paciente tem. E, nesse sentido, nós temos feito algumas reuniões, né, pré-operatórias para entender, porque a equipe da UTI precisa entender um pouco como se comporta aquele coração e o que a gente espera no pós-operatório. E essas reuniões multidisciplinares têm diminuído muito também o tempo que o paciente está entubado e o uso de pseudoanalgesia. Mas, como eu falei, sempre nós temos muita coisa para aprender sobre isso, né? As medidas não farmacológicas também, higiene do sono, música, a companhia 24 horas dos pais tem feito muita diferença. E quando a gente observa como as UTIs cardíacas do mundo utilizam sedação e analgesia, um dado que eu achei interessante em um estudo multidisciplinar e multicêntrico que foi publicado sobre que todas as UTIs cardiológicas de 19 hospitais usavam, o campeão de bilheteria é morfina. Morfina é super, hiper utilizado, e eles observam nesse estudo, se alguém se interessar depois eu tenho a referência, que a gente tem um controle muito adequado da dor enquanto o paciente está entubado, mas que quando estuba a gente tende a hipersedar, a dar uma dose acima do que o paciente estaria precisando, e eles chamam muito atenção para isso, para os objetivos individualizados do paciente, para você tentar analgésicos menos potentes, que provavelmente tenham um controle adequado da dor, e tentar diminuir a ansiedade com aqueles fatores ambientais que a gente sempre pode controlar, né? Acho que, além do que já Juliana tinha falado, eu não encontrei nada mais relevante na literatura para acrescentar nessa reunião. Respondendo, Vivi, a gente usa muito exatamente até o RACS, que a gente estava comentando antes de começar a aula, para decidir quem são os pacientes, né, que vão vir estubados ou não. Então, RACS até tipo 2, eles normalmente podem, não é uma obrigação, depende muito do anestesista até, ou da situação, se tem só uma cirurgia ou 2 no dia, mas CIA, CIV, esses defeitos do septo, dependendo do caso, né? Mas falou, já vi todos isso, e até o Fontan, né? O próprio Fontan, que é um daqueles pacientes que a gente quer, não só pela pseudoanalgesia, mas até pela própria fisiologia, né? Pela própria mecânica ali do coração, estubar o quanto antes. Então, esses pacientes, às vezes, eles já chegam estubados do centro cirúrgico, tá? Mas não são todos, não são de todas as equipes também. Então, quando não chega, a intenção é estubar nas primeiras 6 horas, né? Então, o paciente, a gente já nem coloca, como eu falei, coloca, às vezes, o Precedex, que é para poder manter só esse paciente mais calmo e tranquilo na hora da estubação, mas já chega, faz os exames e já toca realmente para tirar esse tubo. E aí, o que eu vejo é exatamente isso, assim, quando o paciente está entubado, a gente se lembra de colocar o sedativo, de colocar até, normalmente sedativos são sedativos e analgésicos, tem um papel de analgesia também, mas muitas vezes quando eles estubam, às vezes a gente fica com medo, na verdade, de sedar demais e ter uma certa depressão respiratória, ou então o esquecimento mesmo, acho que já está bom, que já chega, e tem aquele dreno, tem toda a cirurgia, né, a toracotomia, então acho que a gente não pode esquecer, né, de colocar mesmo. Então, e no começo a gente colocava só de pirona também de horário, acho que também é muito pouco,
né? Então, normalmente associar alguma outra medicação. Então, fora eles também usam muito o ceterolaco, mas aqui a gente tem também, pode ter o Nubain ou a própria morfina também, que pode ser utilizada, a gente usa de maneira, né, intermitente. Eu vi uma pergunta aqui no bate-papo que era perguntando se aguarda o eco para estubar. Normalmente, quando a gente faz o eco, a gente faz no intraoperatório, o eco transesofágico. A gente não costuma fazer eco no POI, tipo transtorácico. Não sei, algumas exceções mesmo, né? E normalmente, nesses casos de exceção, a gente provavelmente vai deixar o paciente entubado, porque deve ser algum paciente que não deve estar evoluindo muito bem. Então, a gente não espera, não. A gente espera raio-x e gaso e só, exame físico e nada mais. Deveríamos usar mais musicoterapia? Não. A gente tem as famílias, na verdade, às vezes as mães, principalmente, na verdade, as mães dos bebezinhos, né, dos recém-nascidos, elas costumam colocar no celular do lado ali da cabecinha, do lado do ouvidinho, para as crianças ouvirem um pouco mais de música, mas a gente não usa como uma rotina na UTI. Uma das coisas que mais realmente eu tento ficar atenta é com relação ao barulho. Então, barulho de monitor, né? Alarme de monitor, que muitas vezes a gente mesmo já se acostuma. É uma coisa que eu começo a alarmar, eu sempre peço para desligar, porque eu sei o quanto isso faz, tipo, pelo menos, né, que os trabalhos falam, mas que faz muita diferença e principalmente para recém-nascido, né? Então, ter esse ambiente mais acolhedor e tudo. A gente já não consegue de maneira 100% fazer isso, porque, querendo ou não, a UTI ela é muitas vezes caótica, e como a gente sabe, esses nossos pacientes eles são graves, né? Na nossa UTI de pós-operatório lá de neonatal, a gente tem, às vezes, tudo nórode, então tá um fechando o tórax e outro no POI, então não tem como, tipo, desligar a luz sempre, já é um pouco complicado com relação a isso. Então, tentar minimizar quando dá, a gente sempre tenta. Certo, obrigada, Juliana. Então, obrigada, Vivi. Ju, algumas coisas que eu tinha anotado aqui para conversar um pouquinho com você, com a Vivi e com as pessoas que estão nos assistindo, você já começou a responder. Uma coisa que, de repente, é muito particular de serviços específicos de cirurgia cardíaca, seja adulto ou pediátrico, nós temos um serviço aqui onde ele é voltado basicamente para a cardiologia, adulto e infantil. Então, a gente tinha um grupo de anestesista específico para aquilo, e esse link, ele era possível, você meio que fazer já um planejamento anestésico desde o centro cirúrgico até a chegada na UTI, ou seja, trabalhar em conjunto, de que o serviço que fosse iniciado no centro cirúrgico fosse favorecer o nosso pós-operatório imediato e a nossa intubação precoce. No serviço que a gente trabalha, com a rede SIMP e com outras redes aqui, a gente não tem, a equipe de anestesia, e as anestesias são muito heterogêneas, então a gente não tem feito esse trabalho, né, em conjunto com a equipe de anestesia. Queria ver se vocês trabalham aí, se vocês já fizeram um protocolo para que seja seguido no centro cirúrgico. Essa era a minha primeira pergunta. Olha, na verdade, a gente não tem um protocolo. Inclusive, eu até tentei colocar o Precedex, por exemplo, desde o intraoperatório, não é uma coisa que é muito utilizada. A gente acaba começando mesmo na UTI, mas eles já têm esse raciocínio porque já é uma equipe muito antiga. Então, eles já sabem o nosso modo de trabalhar, já sabem que a gente vai estubar esse paciente logo que chegar, já sabem da necessidade, tipo, de não perder tempo mesmo, de que precisa, né, exatamente até pelo número de cirurgias. Então, é uma UTI que roda bastante leito, com uma certa, né, frequência, então, todos já têm meio que esse mesmo raciocínio, esse mesmo pensamento. Então, não é algo que a gente acaba fazendo treinamento, mas vai se passando. E aí, Certo. hoje, a gente não... a gente já está acostumado, todo mundo já está acostumado como é que cada um, tipo, lida com isso, né? Certo. A gente acaba não tendo também uma equipe muito grande de anestesistas, então a gente tem 2 equipes principais lá, né, como eu falei. Então, é sempre o mesmo anestesista
para um e o outro também sempre o outro mesmo anestesista. Então a gente A já gente tem já meio que não. O nosso grupo é enorme e a gente Mas nem como sabe você às vezes. falou, eu acho que é isso, é tentar fazer essas reuniões para tentar mostrar a importância do trabalhar em conjunto, porque realmente a gente consegue essas coisas porque a gente tem todo esse backup aí, tanto da equipe cirúrgica quanto da equipe de anestesia. Então tá todo mundo tipo pensando num único objetivo, né? E aí, Certo. quando tem algo que foge um pouco do que a gente gostaria, eu acho que acaba atrapalhando, né, até o nosso manejo mesmo na UTI. Então, acho que seria, você mesmo falou, é o trabalho em equipe, é tentar fazer esses protocolos. A gente deveria ter, mas só não tem porque são as mesmas pessoas desde sempre. Certo. Outra coisinha que eu queria te perguntar. Nós temos aqui diferentes idades de abordagem cirúrgica, desde o neonato, já com diagnóstico fetal, até escolares, pré-escolares, né? Nós não temos conseguido fazer essa extubação precoce, como você falou. Por exemplo, em 6 horas a gente já está trabalhando com desmame, né? A gente não tem conseguido, mesmo em pacientes com cirurgias que não necessitem de tanta adaptação. Lógico que a gente tem o neonato, que são cirurgias às vezes paliativas, que demoram para adaptar, ou então que tinha uma fisiologia que o procedimento cirúrgico transformou em outra fisiologia. A gente sabe que esse neonato, esse lactente, ele é um mundo à parte. A gente, às vezes, vai mexer muito com a fisiologia, com a hemodinâmica, vai precisar de mais tempo para a gente conseguir chegar no objetivo, que é iniciar o treinamento e o desmame. Mas os pacientes maiores, com correções cirúrgicas, entre aspas, com menos complexidade, vocês têm um protocolo que tem que estubar em tanto tempo? Como é que vocês fazem? Ou esse paciente já vem do centro cirúrgico estubado? Então, o que vem do centro cirúrgico estubado, como eu falei, são esses de racks menores, independente tipo de idade. Se tiver tudo bem, eles estubam. Mas também não é uma coisa muito frequente. Tem tudo um conjunto. Eu falei, tem 2 cirurgias no dia, não vai estubar. A gente vai estubar na UTI. Mas o que é fato mesmo é que eles normalmente eles já chegam com essa analgesia essa anestesia já mais superficializando. Então, às vezes a gente até precisa sedar para dar tempo de chegar aos exames, para dar tempo de checar o raio-x, para a gente poder, pelo menos, estubar também com uma segurança, né? Porque também não adianta ou estubar no centro cirúrgico, que não precisa ver não precisa ver nada desses exames, mas porque você já está acompanhando o paciente, ou se passa para a UTI, aí a gente segue todo esse protocolo de fazer, não, tem que ver o raio-x, tem que ver a gaso, tem que checar se está tudo bem mesmo nos parâmetros hemodinâmicos para decidir se a gente vai estubar mesmo ou não. Mas é algo que os próprios fisioterapeutas já sabem, então eles já chegam colocando esses parâmetros, né, para esse paciente ventilar o mais rápido possível, para a gente já ir também tirando, já chega coloca um parâmetro, se der já vai reduzindo, tipo, já até fazendo um desmame se precisar, e aí você depois já estuba o quanto antes. E mesmo que esse paciente chegue tipo de noite, a não ser que seja um caso que, não, pode complicar a probabilidade de acontecer alguma intercorrência alta, aí tudo bem, então a gente deixa para o dia seguinte. Mas se não, estuba meia-noite, 3 horas da manhã, qualquer hora que for, para poder manter essa intenção de estubação precoce. Certo. O Igor, ele fez uma pergunta aqui. Boa noite, Juliana. Vocês utilizam rotação de analgésico? Deve ser sedação? De sedanalgesia, né? Se sim, utilizam algum protocolo específico para fazer essa rotação? Na verdade, a gente faz uma rotação, mas a gente não tem nenhum protocolo tipo, bem definido. A gente, como eu falei, a gente usa muito o fentanil, a gente utiliza muito, tem usado agora mais rotineiramente o midazolam, mas não era algo que a gente utilizava muito. E o que a gente tem a gente acaba rodiziando, né? Com a ketamina, com a própria clonidina, às vezes a gente acaba usando também, e o Precedex. Então, a gente usa porque quando tem paciente que está internado há muito tempo, a gente vê que está precisando de doses cada vez maiores, que não está mais adiantando aquelas medicações, a gente acaba fazendo esse rodízio. Mas aí vai muito realmente do paciente. Às vezes tem paciente que está por tempo prolongado, mas que não precisa de tanta sedação assim,
a gente acaba, tipo, deixando por um tempo mais prolongado sem problema nenhum. Mas aqueles que a gente está vendo que não tá tendo, que a gente está cada vez mais tendo que fazer bolinhos para poder, né, infusões em bolos para poder manter esse paciente mais calmo, esses pacientes aí muitas vezes a gente acaba já trocando o sedativo para a gente ver se consegue até melhorar mesmo, para eles não ficarem lá tendo lesão em traqueia, nem nada por causa do tubo, né? Então, não existe, não, a gente não tem assim, não, a gente vai passar tantos dias com tal sedação, com tal sedativo, depois a gente vai trocar para esse outro. É muito individualizado mesmo, então depende de paciente para paciente. O que a gente tem meio de protocolo começa com fentanil e o midazolam se necessário, ou a ketamina, e aí depois a gente vai trocando entre as possibilidades que a gente tem. E eu estou vendo aqui que a Mônica também falou que para o fast tracking é fundamental essa ação conjunta, com certeza. Com certeza, como eu falei, a gente não tem tanto, não tem no papel, né? Mas não deixa de ser um protocolo. Porque, como eu falei, tanto os anestesistas, quanto os físios, quanto a enfermagem, quanto a própria equipe médica, se chega alguém novo, meio que vai aprendendo esse nosso jeito de como é que, não é assim, a gente vai estudar quando chegar. Então, acaba que passa no boca a boca mesmo, né? Mas é fundamental. Se a gente não tem um anestesista junto com a gente ali, né, trabalhando em conjunto, a gente não vai conseguir estudar precoce. Isso realmente é uma coisa que não depende só da UTI. Por mais que a gente tenha todo esse conhecimento, que a gente saiba que é o ideal, a gente precisa realmente que o trabalho comece lá na frente, né? Comece desde o intraoperatório. Então, isso é uma coisa que eu falo sempre realmente nas aulas, por exemplo, de pós-operatório. Assim, não é só a UTI que a gente que vai depender nosso pós-operatório imediato. Tudo começa, tipo, muito antes. Então, a gente precisa desde o cirurgião, então, tempo de SEC, o perfusionista, no caso, né? Também fazer uma perfusão adequada. Se a gente tem alguma intercorrência com isso, se a gente é uma cirurgia que foi muito longa, a gente não vai conseguir estubar. Então, vai ter muita reação inflamatória. Então, vai ser uma criança que vai dar mais trabalho para a gente na UTI. Então, isso é super importante mesmo, a gente saber tudo como é que aconteceu, se não teve intercorrência, como é que estava esse paciente no pré-operatório, para a gente poder definir. Perfeito. Mais alguma pergunta? Vivi? Juliana, nada a ver, ou tudo a ver com sedação e analgesia, mas com relação à dieta. A dieta principalmente dos recém-nascidos. A alimentação dos recém-nascidos, principalmente os canais dependentes, os que precisam de prostin, quando começam, como realimentam pós-cirúrgico, depois de um blelo, depois de um stent no canal, quando estão com sedação, como que é que tão precoce, como é a estratégia de vocês? Olha, na verdade, o único paciente que a gente costuma deixar em jejum e a gente não alimenta são as nossas hipoplasias do coração esquerdo no pré-operatório. Esses realmente a gente tem um medo muito grande de enterocolite, de acabar piorando, né? Tipo, já é um paciente que é muito grave, então se ele acaba evoluindo com alguma intercorrência desse tipo, a gente acaba aumentando essa morbidade extrema, tipo, demais. Então a gente evita. E, assim, é uma coisa do nosso serviço, porque na literatura e alguns outros serviços, até esses casos, eles acabam iniciando também uma dieta interal, mesmo que uma interal mínima, mas eles acabam achando que o jejum também não é tão benéfico assim. Mas, fora isso, a intenção é sempre iniciar a dieta o mais precoce possível. Então, paciente estudou, 6 horas depois, se tiver tudo bem, a gente começa a dieta. A gente não vai começar a dieta plena, mas pelo menos a metade, ou até começa com um pouco, tipo, recém-nascido, né? A gente começa nem que seja com 5 ml, 10 ml, mas se possível, se tiver uma estabilidade hemodinâmica, a gente já começa uma dieta integral, sim. Paciente que tem no pré-operatório, no caso, usando Prostin, como eu falei, a gente não tem problema nenhum, a gente alimenta também, exceto as hipoplasias, tipo as obstrutivas à esquerda, aqueles que são canais dependentes por causa para o sistêmico, né? Mas se for, tipo, atresia pulmonar e tudo, a gente também alimenta. Pós-operatório de Blaylock e stent já é um pouquinho mais, não dá muito para generalizar.
porque aí tudo vai depender de como a criança vai evoluir. Então, o pós-operatório de Blaylock, apesar de ser tipo assim, um pós-operatório extremamente difícil até. Eu acho que é um dos pós-operatórios até que o pessoal lá na BP tem mais medo do que pós-operatório de Norud, porque ele é um pouco traiçoeiro mesmo. Então, se a gente não tiver aquele equilíbrio, né, bem fino mesmo ali do nosso QPQS e tudo, acho que se a gente acabar alimentando muito precocemente, a gente pode acabar tendo também uma enterocolite, a gente pode acabar tendo alguma intercorrência. Então, esse a gente já tem um pouquinho mais de cautela. Se começa também com um volume bem mais baixo e vai progredindo gradualmente, vendo se essa criança realmente está tolerando, se tem ruído, se não distendeu a barriga, se está tudo bem com o lactato, se o gaso não tem acidose metabólica, se tiver qualquer porém dessa parte hemodinâmica, não, o lactato está subindo ainda. Não, então vamos segurar um pouquinho mais. Mas se tiver tudo bem clinicamente, né, e nos exames também, a gente não tem... O ideal é alimentar o quanto antes. A gente sabe já, né, para evitar translocação, para evitar infecção, até mesmo para evitar também a desnutrição. Então, a gente teve uma época em que realmente a maioria dos nossos pacientes ficavam em jejum prolongado e a gente viu o quanto isso estava trazendo repercussões negativas para esse paciente. Então, acho que é fundamental e é esse é um conjunto mesmo. Não é uma coisa que não tenha nada a ver. Acho que tem, para o melhor manejo do paciente, é a nutrição, junto com sedalanalgesia, junto com droga vasoativa, tudo tem a sua importância, né? Perfeito. Obrigado, Juliana. Então, Ju, o que eu acho que fica como mensagem aqui para a gente é que cada paciente é um paciente. A terapia, apesar de ser um protocolo mundial, sedalanalgesia, tudo, o seu paciente tem que ser único na escolha e tem que ser avaliado, né? Porque o nosso paciente, cada um tem a sua particularidade, a sua cardiopatia e as suas nuances, né? Tanto pré quanto intra e principalmente no pós-operatório, né? Outra coisa que fala contra, de repente, a gente ser mais proativo na diminuição da sedalanalgesia e da extubação precoce, é que um paciente pequenininho, com inúmeros dispositivos, né? Tem PAI, às vezes vem com 2 drenos, tórax aberto, e sonda vesical, sonda interal, catéter, termômetro esofágico. Então, uma série de fatores que, quando a gente soma, dá muita invasão, é muita agressão, né? Um paciente, na maioria das vezes, tão pequenininho. Mas eu acho que acrescentou muito esse nosso bate-papo, essa sua aula. A gente já caminhou muito no serviço que a gente trabalha aqui em Brasília. A equipe ela é muito engajada, o pessoal muito estudioso aqui. Então, a gente muita coisa do que você mostrou, a gente também já faz aqui. O Precedex já é nossa rotina, a morfina é nossa rotina. Já estamos caminhando com esse tratamento em conjunto com a anestesia, né? Sempre alguém da terapia intensiva entra no intraoperatório e fica inteirado do que está acontecendo. A gente já tem isso meio que como protocolo. O exame intraoperatório a gente também já faz. Quando o paciente deixa, a gente, pela idade e peso, a gente já consegue fazer o esofágico. E temos feito também o epicárdico lá, a gente entra com a sondinha e consegue fazer com o protetor, né, da probe lá, a gente consegue fazer com tórax aberto, a gente faz também. E a gente ainda faz a rotina do eco, pela limitação, quando a gente faz transtorácico, a gente ainda acaba, nossa rotina fazer o eco no pós-operatório imediato. A gente tem isso como protocolo também. De repente é uma coisa a ser revista, né? Para evitar também esse manuseio, né, excessivo do paciente. A gente até fazia isso. Os Noruds, por exemplo, eram os pacientes que eles chegavam e já tinham que fazer eco logo que eu cheguei, que eu voltei para a BP. Mas, na verdade, o que eu acredito mais é que esses pacientes precisam estar ali descansando. Então, por isso, exatamente, a sedalanalgesia é tão importante. Então, quanto menos manipulação desnecessária, assim, a gente tiver, melhor. Claro, se a gente tiver uma dúvida, se o paciente está tamponado, do que está acontecendo, o eco vai ser muito bem-vindo. Mas muitas vezes a janela nesse POI ela é ruim, a gente tem todo um edema, não consegue ter uma janela adequada. Então, por isso a gente acabou meio que caindo, deixando de lado.
né? Não tá de jeito nenhum Fui até errado, nem eu. nada, mas foi o que a gente acabou preferindo fazer. Juliana, tudo bem? Eu sou Viviane também da equipe C4. Tudo Foi até eu quem fiz a pergunta do eco, porque realmente a gente sabe que o eco intraoperatório às vezes não é uma realidade em todos os serviços, né? Sim. E aí a gente esbarra nessa dificuldade do eco no pós-operatório imediato, da janela ecocardiográfica, né? Como você bem falou aí. E nesses lugares onde a gente não tem essa rotina do eco intraoperatório, muitas vezes a gente precisa fazer esse eco no pós-op imediato para poder definir também em relação à extubação, né? Sim. A doutora Luciane fez uma pergunta em relação, lá no bate-papo, em relação à redução do delírio depois do uso do Precedex. Qual que é a sua vivência em relação a isso? Porque aqui, no Hospital Brasília, a gente já vem observando isso. A gente também, a gente não, na verdade, não tem uma incidência tão alta, não. A gente usa muito o Precedex, né? Eu falei, ele acaba que usa em todos os pacientes, quase, pelo menos, mesmo que só na hora da extubação, mas eu quis colocar mesmo só porque é algo que às vezes passa batido, né? E o diagnóstico também às vezes é um pouco difícil, porque confunde muito a clínica com outras situações. Então, mas a gente não tem uma incidência tão alta, não. Eu não sei te dizer em porcentagem, mas assim, não faz parte da nossa rotina achar que tem, tipo, de ter tanto delírio assim. Mais alguma Obrigada. pergunta? Alguém quer conversar mais alguma coisa? Vivi? Doutor Maurício? Não? Não, eu estou tranquila. Tá bom. Todas as minhas dúvidas foram sanadas. Então, O Alexandre não Ju, está por aí, que deveria encerrar aí as perguntonas boas do Alexandre. Caramba, cadê? Estou fazendo as vezes dele, que tal? Ele está por aí sim, mas se ele quiser falar. então, Ju, eu quero mais uma vez te agradecer, principalmente a sua disponibilidade em nos ceder um pouco do seu conhecimento. A Ju, fazendo mais um breve lembrete aqui de quem é a Ju, além de ser nossa colega, ela também é idealizadora de um projeto muito bacana. Algumas pessoas que estão nesse grupo aqui também se inseriram nesse projeto, que é o Team Core. É um projeto muito bacana de educação continuada em cardiologia e ecocardiografia. São 3 amigos e parceiros, é a Juliana, o Wagner e a Gabi, a Gabriela. Então, eles têm esse curso de atividade, tem mais de 1 ano já, mas acho que de gestação já tem mais, né, Ju? Que eles montaram o TIMCO, é um grupo voltado para cardiologistas e ecocardiografistas pediátricos. Então, vale a pena conhecer. Por enquanto, viu? A gente no futuro vai tentar fazer também, tipo, cursos para intensivistas, para neonatologistas. Está no nosso projeto. Mas, por enquanto, realmente, a gente começou vai ter bastante adesão. Cardiologistas. Vai ter bastante adesão. Eu já sou sua aluna desde o ano passado, né? Ai, algumas que pessoas, bom. a Bárbara, a Mônica, a Diane, a Jamile, está todo mundo aqui. Nossa, que bom. Muito feliz. Faz parte da nossa atividade aqui, no dia a dia aqui em Brasília, mas que segue vocês lá no Team Core. Então, muito obrigada. E a Ju está com um bebezinho, um lactente. Ele está lá com o pai agora para a Ju poder dar um pouquinho do nosso tempo. Né, Ju? É verdade. Meu pequeno. Um beijo grande, muito, muito obrigado. Conte com a gente aqui em Brasília, precisando de alguma coisa, viu? Muito obrigada. E nós vamos incomodar você, vamos incomodar o Wagner e a Gabi outras vezes, porque fique à vontade. A gente sabida adora assim, a gente tem que estar pedindo. Gabi tá vendo a aula também. Eu acho que a gente está super aberto. Eu fiquei muito feliz com o convite mesmo. Eu achei muito bom o bate-papo. Eu achei que, assim, espero que eu tenha ajudado realmente. Estou à disposição, tanto para dúvida quanto para próximas aulas, para o que vocês quiserem na BP. É só realmente entrar em contato que a gente está por aqui. Tá bom, então. Obrigado, Juliana. Obrigada eu. Beijo, tchau, tchau, Ju. Tchau. Pessoal, boa noite. Muito obrigada aí
pelo prestígio aí em nos conceder um pouquinho do tempo de vocês, viu? Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Obrigada.